Muito bem, nós já estamos de volta aqui ao vivo com o Balanço Geral às 6 horas 38 minutos. 6h38, o reloginho do balanço na tela para você aí agora, ó, para você não perder a hora, tá bom? Tudo aquilo que aconteceu, que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer, a gente vai passar limpo aqui no Balanço, para você ficar muito bem informado, claro, com esse jornalismo do jeito que o povo gosta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa até 7h55. Eu e você, a gente segue junto aqui na tela da TV Gazeta, tá bom? Vamos começar com as nossas notícias, com as nossas informações, porque é o seguinte, né? Mostramos essa semana aqui no Balanço o drama vivido por seu Raimundo Nonato. Ele esperava por uma cirurgia no olho há um ano. Esperava, no passado. O Jardel Angelim tá lá na casa dele agora, né? Cadê? A gente está ao vivo, lá na casa dele agora. E o Jardel tem boas novidades sobre esse caso, né, Jardel? Muito bom dia para você. Bom dia, Wesley, bom dia a todos. Olha, é verdade, nós temos uma novidade e essa novidade é interessante, é agradável, porque logo após a reportagem que nós exibimos aqui no Balanço Geral, realizada pela brilhante Gislaine Vidal, olha o que aconteceu. Ligaram aqui para a família do seu Raimundo e finalmente marcaram a cirurgia. E a cirurgia vai acontecer? Na verdade, ela já aconteceu, Wesley. Ela já aconteceu e eu estou aqui ao lado do seu Raimundo e também da filha dele, que vão agora falar como foi que tudo isso aconteceu. A reportagem foi ao ar ontem. Nós mostramos a situação do seu Raimundo, que precisava fazer essa cirurgia no olho, e aí, finalmente, isso ocorreu. Vou conversar primeiro aqui com a Edilárdia. Explica pra gente como foi que isso aconteceu. Eles ligaram para vocês logo em seguida. Como foi essa cirurgia? Bom dia. Oi, bom dia, Jardel. Então, logo após a reportagem, cerca de mais ou menos 11 horas, 11h40, eles ligaram e disseram que ia acontecer a cirurgia dele, que o aparelho já tinha sido consertado e que ontem, foi ontem às 14 horas a cirurgia e graças a Deus deu tudo certo, assim, a gente tá bem feliz, até agradece a TV Gazeta, ao programa, porque a angústia acabou, né? A espera acabou, graças a Deus. E assim, ele também está bem aliviado, já aconteceu. Agora é esperar a recuperação, ter fé que vai dar tudo certo, vai devolver a visão. E assim, a gente está bem feliz. Essa peleja, ela durou muitos dias, né? Como você até informou na reportagem, estava conversando aqui agora há pouco. E como foi essa cirurgia? A partir de agora, o que vocês esperam então aqui para o seu pai? Então, a cirurgia em si foi bem demorada, né? Como o médico falou, o olho dele estava bem crítico, ele disse que estava bem destruído, foi essa a palavra que ele usou. Eu até argumentei que deveria ser devido ao tempo, né, de espera, que foi 1 ano esperando já essa cirurgia. Mas agora é esperar mesmo a recuperação, o repouso. Hoje tem retorno lá no Hospital das Clínicas e a gente aguarda, espera, tem fé, né, que vai dar certo, que vai devolver a visão. Ele não garantiu devolver 100% da visão, mas disse que uma porcentagem da visão vai devolver, mas a gente crê que vai dar tudo certo sim. Pois é, muito bem. Você então acompanhando essa história do seu Raimundo Nonato, que nós mostramos ontem no Balanço Geral. Portanto, essa história foi mostrada, essa denúncia foi apresentada aqui no programa e aí, enfim, graças a Deus, o seu Raimundo conseguiu fazer essa cirurgia. Vou conversar aqui, seu Raimundo, agora, a partir de hoje, com essa cirurgia pronta, o que o senhor espera então dessa vida nova, por exemplo? Eu espero que já tá dando tudo certo, eu espero que eu fique bom, volte para minha casa, vou para o lado da minha família, agradeço a vocês, primeiramente a Deus, que daqui para frente eu tenho fé que eu vou ficar bom mesmo. Muito bem, então nós ouvimos o relato do seu Raimundo, da filha dele, falando sobre essa cirurgia. O senhor quer deixar algum recado aqui agora então, seu Raimundo? O que o senhor espera agora para sua família? Sua família mora onde? Mora lá no Rio Antimari, lá no Amazonas. Eu quero dizer que eu, graças a Deus, estou bem, em breve eu estou chegando aí, se Deus quiser. Muito bem, Wesley, então essas são as informações. Graças a Deus, resultado positivo. Nós mostramos então aí esse resultado mostrado ontem no Balanço Geral e agora essa cirurgia realizada no seu Raimundo. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Jardel. Muito obrigado pela sua participação, seu Raimundo, a Edilárdia. Olha, a gente fica feliz por um lado, porque quando faz a pressão, né, a gente sabe que se resolve. Por outro, eu fico triste porque é o seguinte, existe uma fila tão grande de pessoas como o seu Raimundo que precisam dessa cirurgia, né, e que infelizmente a gente não dá conta de atender. E que estão na fila, estão esperando há mês, 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos ou mais, né, como a gente mostrou ontem aqui no programa.
né? Essa é a saúde do mais pobre, aquele que precisa, né? Precisa tanto, essa é a saúde que ele tem. Se não for uma pressão maior, né? Bateu em todas as portas, eles bateram em todas as portas. Chegaram na nossa, que foi a última aqui, né? E aqui, meu irmão, a gente abriu a porta. Fomos atrás desse caso, fomos atrás de resolver e ainda bem que deu certo, né? Não garantiu 100% da visão, não vou julgar ninguém aqui, né? Não sei se é pela demora, se demorou tanto, né? Mas vai ter um resultado. Que bom que isso aconteceu, que bom, a gente fica muito feliz aqui. Esse é o papel, né, do jornalismo da TV Gazeta, a televisão que está do lado do povo. Você pode ver, não tem nenhuma outra que faz o que a gente faz. 6h44 é hora certa, vamos tocar com o nosso balanço. Olha, Lala, corta pra cá, aqui ó, solta a câmera aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui pra você. 6h44, hora certa. Balança, balança. O que isso aqui tá fazendo na minha mão? Isso aqui, ó, é um maço de coentro. Eu vou contar a historinha pra vocês agora. É cada uma que a gente vê, fala, não, isso não é possível. Não é possível, mas acontece. E aconteceu aqui em Rio Branco, aconteceu lá no bairro Montanhês. A dona Darlene recebeu uma mudinha de coentro, segundo ela, de um vizinho. O vizinho foi lá e falou, ô Darlene, toma aqui pra você, ó, a mudinha de coentro pra você plantar no seu quintal. Ela disse, muito obrigado, né, muito obrigado. Aí ela foi lá no cantinho lá da terra dela lá, né, e tal, com todo cuidado, foi lá e plantou o pezinho de coentro lá, né. O pezinho de coentro começou a crescer, e não parava de crescer. A polícia ontem recebeu uma denúncia lá da casa da dona Darlene, falando que ela mantinha dentro da casa dela um prostíbulo, inclusive com menores de idade. A denúncia foi feita, os policiais foram até o local. Acharam algo de estranho. Tinha uma menor de idade, 17 anos dentro da casa. A menor foi apreendida, foi levada. Só que aí, rapaz, policiais entraram, aí olharam pro quintal dela, olharam o pé de coentro. Ué, dona Darlene, o que é aquele negócio ali? Aí ela falou, é o pé de coentro. Aí a polícia falou, mas dona Darlene, o pé de coentro não cresce tanto assim. Ela disse, cresce. Aí eles, a gente pode ir lá? Falou, vai lá no meu pé de coentro. E olha só o que os policiais encontraram. Balança pra você na tela aí. Olha o tamanho do pé de coentro aí. Era uma sementinha errada, Renan Cordovil, né? O vizinho dela deu uma sementinha errada, Renan Cordovil, né? Era um negócio aí meio estranho, né? Ó. Olha aí quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. Aí, mano, o cara jogou a sementinha pra ela, falou que era um pé de coentro, nasceu um pé de maconha. Que história é essa, meu amigo Alexandre Gamon? A dona Darlene foi em cana, meu irmão, por conta do pé de coentro dela. Esse detalhe a gente vai ver agora na reportagem do Alexandre Gamon com o nosso balanço policial. E ó, com o coentro suspeito. Cadê o Alexandre Gamon? Cadê? Coloca na tela, balança pra gente. Muito bom dia, Wesley. Bom dia, você ligado no Balanço Geral. E nesse balanço policial, nós vamos registrar duas ocorrências. O primeiro foi uma denúncia recebida por policiais do BOPE no bairro Conjunto Esperança. Os policiais foram até uma casa onde tinha uma denúncia de traficantes, de tráfico de drogas na região. Eles chegaram nessa casa, os traficantes conseguiram fugir, mas quando a polícia chegou, ela conseguiu recuperar a droga que estava dentro de um armário nessa casa. São mais de R$ 2.500 em valores, contando o dinheiro apreendido e também a droga. A droga era maconha e cocaína. Os policiais levaram para o departamento de investigação e o caso está lá e eles seguem em busca desses traficantes, porque ali na região é uma região de mata que fica atrás dessa casa. Então eles acreditam que esses traficantes que atuam ali no bairro ainda estão por lá e conseguiram fugir e devem estar
não só no bairro, mas também nessa mata e continua toda a investigação. O outro caso que a gente vai contar, ele ocorreu no bairro Montanhês. A polícia recebeu uma denúncia de moradores ali, de vizinhos, de que uma pessoa estaria utilizando de menores de idade para aliciar essas menores na área de prostituição. Quando a polícia chegou, as menores já não estavam no local. Mesmo assim, os policiais entraram dentro da casa, conversaram com a mulher, com a proprietária. A hora que eles chegaram no jardim, olharam um jardim bonito, cheio de flores, de plantas, eles avistaram um arbusto de mais ou menos 2 metros de altura. Chegaram para essa mulher e disseram: olha, minha senhora, isso aqui é um pé de maconha. Ela falou: não, imagina, mas eu jamais, nunca plantei maconha. O que eu plantei aí foi um coentro. É um pé de coentro que eu uso para temperar a comida. Os policiais falaram: opa, não, isso é pé de maconha. E ficou naquela discussão: é maconha, não é? Maconha, coentro, coentro, maconha. Os policiais se cansaram e falaram assim: minha senhora, vão para a delegacia. E lá levaram a mulher para a delegacia e também levaram a plantinha. A pessoa falou que tinha plantado coentro. Eu perguntei se aquilo era coentro, ele disse que era. Agora, se misturar esse coentro no feijão não dá certo, né? Com certeza não. E dá prisão. E deu prisão, que ela foi encaminhada à delegacia. Esta e outras informações você acompanha no Gazeta Alerta ao meio-dia. Com imagens de Jailson Fernandes, Alexandre Gabon para o Balanço Policial. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Certo. Aí, mano, viu aí? Rapaz, imagine o Ziriguidum. Ela ia lá no pezinho de maconha e tome na comida, né? Imagine como é que a dona Darlene não digeria o almoço dela, né? Ela ficava leve, zen da vida. Eita, dona Darlene. Confundiu, hein, dona Darlene, né? Esse coentro aí não, dona Marlene. Isso aí é outra coisa. Isso aí é erva proibida, mulher. Né? Olha o tamanho. Maior que ela o pé de maconha, né? Pé de coentro não cresce tanto assim não, minha querida. Essa daí agora vai responder, né, por que ela estava com menor de idade em casa e ainda mais com esse pé de maconha. 6h50, olha, tem informações agora de um assassinato de uma acreana. Isso aconteceu em Goiânia. Tá aí a imagem dela para você. Vou pegar aqui as informações agora. Ela foi assassinada, brutalmente assassinada pelo namorado. Isso aconteceu em Goiânia essa semana. Vou puxar aqui maiores detalhes sobre esse caso. Só um instante, que eu me enrolei aqui agora, né? Isso foi na capital. Essa jovem, possivelmente um ataque de ciúmes. Esse homem não aceitava o fim desse relacionamento e acabou nessa tragédia. Tá aqui a informação para você. Olha, o corpo dessa jovem é a Sayonara Santiago Rocha, 24 anos de idade. Né? Foi conduzido para o Instituto Médico Legal de Goiás. A jovem é natural de Cruzeiro do Sul e foi brutalmente assassinada pelo namorado na última segunda-feira, dia 3, dentro de um apartamento na região sudoeste, né, da capital de Goiás, Goiânia. Ele foi preso, o suspeito, na terça-feira, dia 4, no próprio apartamento. Segundo a polícia, o jovem tentou degolar a namorada com uma facada no pescoço, meu Deus, e depois matá-la. Né? Depois de matá-la, viajou para Britânia, que é uma cidade que fica no noroeste de Goiás. Conforme a investigação, depois de cometer o crime, ele chamou a polícia, olha só, olha a brutalidade. Ele cometeu o crime e depois ele mesmo ligou para a polícia, né? Dizendo que Sayonara havia sido morta por uma outra pessoa dentro do apartamento dele. Você viu aí? Ele matou, saiu, fugiu para uma cidade, depois voltou para esse apartamento, ligou para a polícia e inventou essa história. A Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios de Goiás, ao chegar ao local, né, os peritos colheram pistas com o uso de luminol, um produto químico capaz de aparecer traços de sangue invisíveis a olho nu. Identificou várias marcas de sangue no suspeito e também nos pertences dele. Na delegacia, ele disse em defesa que teria cometido o crime a pedido da própria namorada. Olha só que história macabra, que estaria querendo se matar. Ele deverá responder pelo crime de homicídio doloso qualificado. A gente não tem informação se
se esse corpo já está em Cruzeiro do Sul ou se ele está a caminho aqui do nosso estado. Mas pelo passar dos dias, né, se foi na segunda-feira, hoje já é quinta, acho que por conta dos trâmites legais, se não já chegou, deve estar chegando aqui a Rio Branco. A Rio Branco não, a Cruzeiro do Sul, né? Caso a família queira enterrar o corpo também aqui no estado. Que brutalidade. 6 horas e 53 minutos. Depois de mais de um ano de investigações, a Polícia Civil prende ex-estudante de agronomia acusado de roubar caixas eletrônicos. Ele teria tido participação, inclusive, em um assalto a um caixa eletrônico em Manoel Urbano, né, município do interior do estado. Na casa do acusado, a polícia apreendeu uma arma, televisores e celulares. Balança. O jovem Ítalo Dias Moraes, de 23 anos de idade, foi preso pela Polícia Civil após medida judicial. Ele é acusado de fazer parte de uma quadrilha de assalto a empresas de grande porte e especializada em explodir caixas eletrônicos. Os outros integrantes já foram presos, já que eram investigados desde o ano passado, cerca de 5 pessoas. Havia um mandado de prisão expedido em desfavor do Ítalo e um de busca e apreensão. E na manhã de hoje, os investigadores aqui da DECORE, eles realizaram a prisão do Ítalo aqui no centro da cidade, numa loja onde ele estava trabalhando atualmente. Em seguida, se deslocaram até a sua residência para dar cumprimento ao mandado de busca. Será indiciado por associação criminosa, roubo, assalto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico, associação para o tráfico, receptação e formação de quadrilha. No momento da prisão, a polícia encontrou drogas, dinheiro e um revólver, além de outros objetos que estavam na casa e no carro de Ítalo. 6h55, há exatamente um ano, iniciou aqui na capital uma série de ataques desencadeadas por facções criminosas. Tiros e incêndios em prédios públicos, casas e carros foram registrados, foram queimados, né, em várias partes da cidade e também no interior do Acre. O problema foi contornado após alguns dias, mas voltou a ocorrer em menor proporção em agosto deste ano. A ordem para os ataques partiu dos presídios do próprio estado, né? De dentro dos presídios, essa ordem acabou saindo. A Secretaria de Segurança Pública relembra os casos e fala sobre a necessidade de implantar bloqueadores de celulares nas unidades penitenciárias. A reportagem especial é de Michael Costa e Gislaine Vidal. Aqui no telão. Enche a tela e balança. Em todo o estado, facções criminosas queimaram 15 veículos e 3 escolas. Quase 48 horas de terror. Os ataques iniciaram na madrugada do dia 6 de outubro. A ousadia foi tanta que até o quartel da Polícia Militar foi alvo de disparos de armas de fogo. A porta de vidro de uma das delegacias da capital ficou destruída. Foram ouvidos pelo menos 4 tiros contra o prédio. No intervalo de 2 dias, pelo menos 15 veículos foram incendiados na capital e no interior do estado. Com medo de novos ataques, motoristas e cobradores pararam e alguns só saíam do terminal urbano escoltados pela polícia. O Outubro do Terror também foi marcado por incêndios criminosos em casas e prédios públicos. Agentes penitenciários ficaram na mira dos ataques. Tudo começou com a morte de 2 criminosos que faziam parte de facções. E as ordens dos ataques partiram dos líderes que estavam recolhidos nos presídios do estado. Por volta das 4h30 da tarde do dia 5 de outubro do ano passado, 2 assaltantes invadiram esta clínica e renderam pacientes e funcionários. Enquanto um exigia o dinheiro do caixa, o outro recolhia os pertences das pessoas que aguardavam atendimento. Segundo testemunhas, o clima era de terror. Os bandidos chegavam a apontar a arma contra a cabeça das vítimas. Depois de promover o arrastão, a dupla saiu.
Mas logo atrás vinha um policial militar, à paisana. Ele aguardava atendimento em meio aos clientes. Houve troca de tiros aqui do lado de fora e os disparos do policial foram certeiros. A dupla caiu aqui mesmo na rua. Pessoas que passavam pelo local fizeram vídeos dos assaltantes agonizando. Um morreu antes mesmo de receber atendimento médico e o outro foi para o pronto-socorro, mas não sobreviveu. Mais tarde, 2 suspeitos de dar cobertura no assalto foram presos. Na ficha policial dos criminosos que foram baleados, havia várias passagens por roubo à mão armada. Um verdadeiro cenário de guerra foi montado pelas forças de segurança para conter a onda de ataques. Polícias militar, civil e federal, além do Exército e Força Nacional, trabalharam nas ruas com o objetivo de prender envolvidos. Entre as medidas foram transferidos para outros estados presos perigosos e ou líderes das facções. As ordens partiram de dentro do presídio e o desafio era, a partir do olhar da inteligência e da investigação, sufocar as pessoas que estavam recebendo os comandos aqui fora, do meio interno para o meio externo, colocá-las atrás das grades. Foram mais de 50 pessoas presas no meio externo e 25 pessoas, na época, foram encaminhadas para fora do estado. Então, o objetivo era, no menor espaço de tempo, identificar essas pessoas no meio externo, que recebiam um comandamento, e identificar as pessoas que davam ordem. Para romper, mesmo que temporariamente, a comunicação de presos, uma varredura foi promovida nas celas dos presídios, de onde foram retirados celulares e chips telefônicos, além de drogas e outros materiais perfurantes. 10 meses depois, em agosto deste ano, novos ataques foram registrados na capital. O histórico foi semelhante: um assaltante membro de facção morto pela polícia. Os criminosos atearam fogo no arquivo do patrimônio histórico da Fundação Garibaldi Brasil, localizado no Parque Capitão Ciríaco. No primeiro dia, foram contabilizados 11 ataques. Coquetéis Molotov foram jogados no pátio da delegacia da 5ª Regional, onde veículos apreendidos foram consumidos pelo fogo. Outros prédios da Polícia Civil também foram atingidos. Tiros e incêndios foram registrados em casas de policiais e agentes penitenciários. Mais uma vez, a segurança pública teve que reagir. Nós podemos assegurar que as medidas necessárias para que o Estado se precaveja de situações como essa foram tomadas. O sistema do RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, então presos isolados, presos de maior periculosidade isolado dentro do sistema prisional, em que algumas regalias são retiradas, como exemplo, visita íntima, banho de sol passa a ser só de 1 hora, televisão dentro das celas. Então isso tudo são medidas em que a gente faz com que o sistema prisional passe a ter um rigor maior no seu controle. Segundo o secretário, não há como garantir à sociedade que ataques criminosos não voltem a acontecer. Contudo, ele explica que o canal de comunicação entre o interior do presídio e o mundo externo deve cessar. Mas antes de implantar bloqueadores de celular, será preciso ter o controle total do presídio. Ele exemplifica citando a contratação recente de 200 novos agentes penitenciários e que, entre eles, estão policiais da reserva. É uma medida que tem que ser anunciada a partir do comando e do fortalecimento da segurança orgânica dentro do próprio presídio. Veja, eu estou falando que nós precisávamos fortalecer. 220 pessoas passam a entrar dentro do presídio. Essas pessoas que entram para dentro do presídio, que são policiais, eles passam a ter um controle maior da segurança ali. Então, na medida em que nós passemos a anunciar outras medidas que possam ter um efeito mais incisivo dentro do presídio, nós precisamos estar com a segurança lá dentro completamente segura e tranquila, para que não tenhamos nenhum incidente na medida que nós anunciarmos uma medida mais dura, mais severa, para que cessemos de uma vez da comunicação do meio interno com o meio externo. Para você, a reportagem especial do Balanço, relembrando 1 ano desses ataques. A gente não pode esquecer, né? Nunca isso tinha acontecido aqui no nosso estado.
A bandidagem mandando queimar tudo, queimar veículo, queimar prédio público, atirar contra delegacia, né? Sabe, ficou um caos total. Outubro de horror. Ainda bem que nós estamos aí um ano depois e tá tudo na santa paz, né? Tá tudo tranquilo em outubro deste ano, né? Mas a gente relembra que em agosto voltou a acontecer, menos de um ano depois. E praticamente do mesmo jeito. A retaliação, a polícia matando o bandido, né? Na defesa das pessoas ali, e eles reagindo dessa forma. Essa imagem é bastante impactante. Terminal urbano parado por conta de ataques criminosos, né? Os motoristas não saíram, cobradores também não saíram por conta desse medo, né? As pessoas, eu lembro, olha, foi difícil você andar à noite pela cidade, né? Você tinha aquele receio, aquele medo, porque todo mundo poderia ser um alvo dos criminosos. E as ordens partindo de dentro do presídio, que a segurança pública atue mais forte. Como o secretário disse, ali em breve, bloqueadores de celulares serão instalados nos presídios. Isso daí corta qualquer tipo de comunicação, né? Qualquer tipo de hipótese, de possibilidade, dificulta muito. Não acaba, né? A gente sabe que existem outros meios aí, mas acaba muito esse contato direto por telefone. A gente sabe que existe, é uma realidade e é feito, meu irmão, na maior tranquilidade, né? Que isso possa acontecer, que o bem, né, acima de tudo, possa vencer o mal e que cenas como essa possam ficar apenas no passado. A gente apenas relembrando aqui, que isso não volte a acontecer mais aqui no nosso estado. É um estado tão pequeno, não tem 1 milhão de habitantes, um dos menores estados do país. Com a violência desse tamanho não dá para entender, não dá mesmo. 7h05, vamos agora com notícias do interior do estado. Quem está comigo na ponta da linha hoje por telefone é o repórter Almir Andrade. Já pode balançar para a gente as imagens do acidente que o Almir registrou lá em Brasileia. Almir, bom dia para você. O que foi que aconteceu, Almir? Bom dia, Wesley. Bom dia a todos os telespectadores do Balanço Geral. Pois é, Wesley, esse acidente registrado ontem aqui no município de Brasileia, exatamente na Avenida José Ruilino, no centro da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado lá para a Avenida José Ruilino. Quando chegou lá, essa jovem de 15 anos de idade tinha sofrido um acidente. Ela vinha numa moto, ela estava na garupa da moto, quando houve a colisão entre o motoqueiro e um mototaxista aqui do município de Brasileia. O mototaxista foi ultrapassar irregular, ou seja, na faixa contínua, e aí aconteceu esse acidente. O Corpo de Bombeiros do município de Epitaciolândia foi acionado para o local do acidente, fez todo o atendimento na jovem lá no local e depois encaminhou a jovem com vários ferimentos na costela, nos braços, nas pernas, para o pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá, onde está em observação. Realmente, mais um acidente grave que aconteceu exatamente na Avenida José Ruilino. Essa avenida também é a mesma avenida que dá acesso também à Avenida Manuel Marinho Monte, essa avenida de grande movimentação aqui no município de Brasileia, avenida de grande movimentação, e com isso vem causando muitos acidentes aqui no município de Brasileia. A campeã de acidente é exatamente a Avenida Manuel Marinho Monte, mas seguida aí da Avenida José Ruilino, aqui no município de Brasileia. Ela está em observação, já que ficou com ferimentos graves nas costelas e foi atendida no local e depois encaminhada para o pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá. Portanto, Wesley Moraes, é mais um acidente grave que aconteceu no município de Brasileia, mas a jovem continua em observação no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá. Tá certo, Almir Andrade, muito obrigado pela sua participação, informações pra gente, né, de mais um acidente, como você disse, aí em Brasileia, né, nessa região movimentada da Ruilino, Doutor Marinho Monte. Amanhã você está de volta com mais notícias aqui no Balanço, tá bom, Almir? Bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, Wesley, bom trabalho para você também. Valeu, Almir. Olha, volta para cá, porque é o seguinte, o Superior Tribunal de Justiça arquivou a investigação da Operação Lava Jato, que tinha como alvo o governador aqui do Acre, Tião Viana, do PT, e apurava, né, se ele havia recebido propina do esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Você lembra na época, né, que aquele ex-diretor da Petrobras disse que tinha destinado 300 mil para o governador Tião Viana? Rapaz, o processo agora foi arquivado, não deu em nada. E o Tião Viana ontem à tarde falou em entrevista coletiva com a imprensa sobre esse arquivamento. Enche a tela e balança. Em coletiva à imprensa, o governador do Acre, Tião Viana,
falou a respeito do arquivamento da denúncia de corrupção que pesava contra ele na Operação Lava Jato. Tião Viana era investigado na Operação Lava Jato desde o ano passado. Segundo a denúncia feita pelo juiz Sérgio Moro, o governador recebeu a quantia de R$300 mil durante sua campanha em 2010. O repasse teria sido feito pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Na época, a Polícia Federal apreendeu a agenda do ex-diretor da companhia. Nela constava a seguinte anotação: 0,3 TVIAN, o que Paulo Roberto descreveu para a PF e a Justiça como sendo referência ao pagamento de propina ao governador. Sem mais provas na denúncia, a Procuradoria-Geral da República entendeu que o petista não tinha conhecimento do esquema de corrupção, ou seja, que Tião Viana não sabia que o dinheiro doado era ligado ao desvio na Petrobras. Por conta disso, a Procuradoria recomendou ao Superior Tribunal de Justiça o arquivamento da investigação. E por 15 votos a 0, os ministros acataram o pedido. Essa injusta insinuação e acolhimento de uma investigação que ocorreu, querendo me envolver com a própria Operação Lava Jato, em relação a uma doação de campanha. Hoje, por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça, com todos os votos, tomou a decisão pelo arquivamento dessa matéria, atendendo uma recomendação da Procuradoria-Geral da República do Brasil. Então isso demonstra que é possível a gente viver na vida pública, ter a honra preservada e fazer o melhor da gente pelo sentido de comunidade e de responsabilidade da função pública. Nós não podemos admitir como normal viver em uma época civilizatória onde primeiro se condena e depois se torna indiferente à pessoa, às razões e ao direito à defesa. Tião Viana revelou ainda que pretende acionar a justiça para responsabilizar as pessoas que o acusaram e o difamaram. Agora vou fazer um levantamento por completo de todos aqueles que tentaram atingir a minha dignidade, porque isso já começou a ocorrer em abril de 2014, eu já levei um processo eleitoral com essa mancha suja sobre o meu peito, sobre a minha honra, e tive que enfrentar uma eleição já defendendo a minha inocência contra um ataque daquela proporção. No dia 19 de janeiro de 2015, repetiram formalmente como um aceite da Procuradoria-Geral da República de um processo de investigação, e hoje veio a inocência. E no meio disso, aqueles que se alimentam de desonrar, de caluniar, de injuriar e difamar, se aproveitaram e fizeram a sua festa. Olha, só lembrando também que o senador Gladson Cameli também foi citado. No mesmo tempo que o governador Tião Viana foi citado, o senador Gladson Cameli foi citado e possivelmente também recebeu dinheiro da Lava Jato, isso de acordo com o Ministério Público Federal, com os denunciantes, e o processo dele ainda está rolando. O do Tião Viana já foi arquivado, mas o do senador Gladson Cameli ainda continua. 7h11, olha, relatório da Controladoria Geral da União mostra que o Estado não cumpre as normas referentes à merenda escolar estabelecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. De acordo com a auditoria, as necessidades nutricionais dos estudantes não são atendidas, porque o principal alimento servido é o biscoito. Cadê a reportagem? O ouro quer biscoito, né? Já dizia. Enche a tela, reportagem especial aí do Adailson Oliveira. Tá muito interessante essa reportagem. Balança. Na maioria das escolas visitadas por nossa equipe durante a produção da série Acre Real, deparamos com crianças comendo biscoitos na hora do recreio. Nos depósitos das escolas, o alimento mais comum nas prateleiras eram bolachas e biscoitos. O que descobrimos em loco foi confirmado em números. Uma auditoria da Controladoria Geral da União entre os dias 28 de março e 25 de abril desse ano, quanto aos repasses para a merenda escolar, mostra que o governo do Acre não vem obedecendo às normas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. As necessidades nutricionais dos estudantes não estão sendo atendidas porque simplesmente a Secretaria de Educação adotou como prato principal nas escolas rosquinhas como essa. Nós vamos mostrar aqui nesse esboço como é feita a merenda durante a semana. Em pelo menos 3 dias, repetidamente, o prato são rosquinhas. O FNDE
exige uma cobertura nutricional de pelo menos 20% das necessidades desses estudantes. Mas com rosquinhas não se consegue. Em 2015, a Secretaria de Educação do Estado gastou quase 8 milhões de reais, ou seja, comprou 1.100 quilos de rosquinhas para os estudantes. Isso equivale a 27,08% dos gastos com a merenda daquele ano. O FNDE não impede a compra de bolachas, mas indica na relação biscoitos de polvilho, maisena e cracker. E em nenhum ponto cita as rosquinhas, que não oferecem a cobertura nutricional que está numa resolução, a 26 do FNDE. A nutricionista Kátia Regina Reich explica que o governo até pode alimentar a criança com rosquinhas, mas esse estudante não estará nutrido. Às vezes a criança tem até um peso adequado. Só que esse peso, ele não está dizendo que aquela criança é bem nutrida. Porque alimentada é uma pessoa que consome muito carboidrato e muita gordura. Alimentada é uma criança que alimenta-se vitaminas, sais minerais, proteínas, também carboidrato e gordura, numa forma equilibrada, né? Se eu dou muito biscoito, por exemplo, eu estou só alimentando? Sim, porque você está dando somente carboidrato simples, né? Carboidrato. Não está dando os outros nutrientes que vão compor realmente uma nutrição para uma criança. Das escolas visitadas, apenas uma estava servindo naquele dia o que constava no cardápio. Os auditores conversaram com alunos e merendeiras e todos confirmaram que os cardápios preparados por nutricionistas não são seguidos, por vários motivos. Um deles, atraso na entrega dos alimentos. Por isso é comum nas escolas do estado a falta de merenda escolar, o que prejudica o aprendizado. Muitas crianças, quando vão para a escola, não se alimentam em casa. O princípio da merenda escolar surgiu justamente disso, né? Porque se via que as crianças que vinham para a escola sem se alimentar, sem comer nada, né? Vinham a pé, o que acontecia? Ela ficava com falta de concentração, dificuldade de executar as tarefas. No mesmo item rosquinhas, a CGU descobriu que as licitações foram direcionadas à fábrica Miragina, que fica em Rio Branco. Na hora de buscar os preços, a secretaria colocava na planilha produtos da região, como rosquinha sabocastanha, por exemplo. Como só a Miragina tem o produto, mesmo aparecendo outros vencedores da licitação, o produto só era encontrado na Miragina, restringindo a competitividade. Além disso, os produtos da região citados pelo governo federal são para atingir a agricultura familiar. Para piorar a situação, os técnicos da CGU encontraram produtos vencidos nos estoques das escolas, como mostram essas fotos que estão no relatório. Os auditores investigaram apenas 12 escolas em Rio Branco. Foram suficientes para mostrar as irregularidades. Em quase todas foram encontradas garrafas de óleo de soja com a data de validade vencida. Na lista entraram ainda suco concentrado e farinha de mandioca. Em 6 escolas, 4 da área urbana e 2 rurais, foram encontrados alimentos contaminados por gorgulhos, que são besouros. Eles estavam no arroz, como esse da escola Armando Nogueira. O gorgulho estava também no milho para canjica, macarrão e farinha de tapioca. Os técnicos fizeram a seguinte avaliação: se em 6 das 12 escolas visitadas encontraram alimentos contaminados, é bem provável que metade das escolas gerenciadas pelo governo do estado apresentem o mesmo problema. Uma outra falha grave que poderia ter resolvido essas irregularidades é se o Conselho de Alimentação Escolar estivesse atuando. Ele não fiscaliza as licitações, o que é servido e os cardápios. No caso da escola Armando Nogueira, os alunos foram flagrados fazendo alimentação em pé, porque faltam mesas e cadeiras. Foram encontrados canos de esgotos obstruídos ao lado dos refeitórios das escolas. Essa foto é da escola Paulo Freire. O chefe do núcleo da CGU em Rio Branco, Islândio Monteiro, informou que a secretaria teve um prazo para se defender, mas não apontou saídas para esses problemas. Todas as informações foram repassadas ao Ministério da Educação para que possa tomar as providências cabíveis. Quando a CGU realiza os trabalhos, antes de haver a publicação do relatório final, a gente repassa todas as informações, todos os fatos encontrados, repassa para o ente gestor do recurso, para que ele apresente manifestações para aquilo que foi informado pela CGU naquele relatório preliminar. E agora, qual é o próximo passo?
O próximo passo, com a publicação do relatório, essas mesmas informações que constam nesse documento final que foi publicado na internet, a gente repassa aos ministérios, que são os responsáveis pela gestão de recursos, e o Ministério vai, juntamente aos entes das federações, adotar as providências que sejam necessárias para a correção de alguma falha que possa ter existido. Eita, nós! Olha, a Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre informou que respondeu a todos os questionamentos do relatório da Controladoria Geral da União, tá bom? Como solicitado pelo órgão. De acordo com a Secretaria, não houve direcionamento na compra da merenda escolar, e sim a escolha pelo critério de menor preço em relação às demais firmas que concorreram. A nota ainda afirma que a produção local está sendo valorizada, além do que os produtos são de alta aceitabilidade, fazendo parte do cardápio do acreano, não só pelos hábitos alimentares adquiridos ao longo destes anos, como também porque não há a mesma aceitação por outras marcas. Já a empresa Miragina negou qualquer possibilidade de direcionamento nas licitações às quais a empresa participa. A empresa também destaca a lei de incentivo à compra local. Tá bom? Essas são as notas, os esclarecimentos, né? Eu só faço aquela pergunta para você. Você acha que o seu filho, né, sua filha que estuda na rede pública, só comendo biscoito na maioria dos dias da semana, ele fica bem nutrido? Só isso é suficiente? Você em casa dá só isso para o seu filho? Só biscoito para ele? Tenho certeza que não. 7h19, eu tenho um recado para você, é o seguinte: o Acre Clube é para todo mundo, mas nem todo mundo gosta de dividir o prêmio. Até quem tem dupla sertaneja está pensando em partir para a carreira solo. Afinal, são apenas mais 2 meses de promoção, por isso corra para você emplacar nesse sucesso antes que acabe. Olha, para participar, compre nas lojas credenciadas do Acre Clube, que são Recol Farma, Barriga Verde, OK Magazine, Pague Pouco e Postos Líder e Floresta. Nas compras, a partir de R$30, basta preencher o cupom, depositar na urna e pronto, você já está concorrendo. Em todas essas lojas, as suas compras podem valer R$1.000 e tem mais, você pode gastar como quiser. Enche a tela, expande, porque Acre Clube, o seu clube de vantagens, é a dica do balanço. Eu vou para aquele rápido intervalo e na volta tem o nosso balanço esportivo com o Cenildo Melo. Um instante só, eu volto já. Balança, Lolá.